dessa visão que a gente aprende, muitas vezes, ao longo do século XX, foi basicamente o seguinte: ó, a ciência provou que nós somos apenas esse corpo, a atividade elétrica e química do cérebro que gera a sua mente. Morreu, acabou, a vida não tem sentido. Acabam as Pronto, reações acabou, acabou bioquímicas. tudo, a vida não tem sentido, não tem propósito, o sentido é só uma coisa que eu atribuo, que eu crio fantasiosamente para poder lidar bem com o problema, porque eu não tenho peito para lidar com a realidade. Então a religião, a espiritualidade, seria apenas um modo imaturo de lidar com a realidade nua e crua do jeito que ela é. A pessoa não tem peito para isso, ela cria de modo meio imaturo a ideia de Deus, vida após a morte, etc. e tal. E a ideia é que isso iria desaparecer com o tempo, à medida que avançasse a ciência, a racionalidade, e que mais? E que essas crenças religiosas e espirituais não só estariam desaparecendo, como eram deletérias, causadoras de neurose. Essa Isso era a mesmo. ideia que predominou no século XX. Só que, felizmente, começaram a surgir pesquisas no final do século XX, 1980 para frente, começaram a surgir pesquisas de qualidade. Porque tudo isso antes eram opiniões de autores famosos, mas não eram pesquisas. O que as pesquisas hoje em dia mostram com clareza? Primeiro, as crenças religiosas e espirituais não estão desaparecendo, continuam muito prevalentes no mundo inteiro. Segundo, não é verdade que essas crenças são apenas de pessoas com menos escolaridade, com menos nível cultural, etc. Isso é falso. Terceiro, não é verdade que essas experiências, de um modo geral, essas crenças estão ligadas com neurose, com problemas, maturidade da personalidade. Ao contrário. As Ou pessoas psicoses, né? Porque teve uma época que se associou, também, inclusive, a também. psicoses. Na realidade, os estudos mostram, de modo muito claro, a gente vê na prática clínica também, quanto o maior nível de envolvimento rede espiritual saudável das pessoas melhora a sua saúde mental. Então, isso hoje em dia já é lugar comum. Mas aí vem uma questão, como você falou. A gente sabe que, hoje em dia, que as crenças e práticas religiosas e espirituais são frequentes e, de modo geral, são saudáveis. Associação Mundial de Psiquiatria, a gente fez parte do comitê da Ação Mundial de Psiquiatria e de Espiritualidade, fazemos a Ação Brasileira de Psiquiatria, já reconhece todos esses fatores. Isso é bem tranquilo. Mas aí vem uma questão central. Mas e essas experiências espirituais que as pessoas têm? Descrevem, né? Ou relatam. Que são de toda a humanidade também. Com certeza. Sempre houve relatos de pessoas se ver fora do corpo. Sempre houve relatos de você ter visões de alguém que já faleceu. Sempre houve relatos de pessoas que alegavam memória de vidas passadas. Isso sempre teve. Tem, só para você ter uma ideia, se for de experiência de quase morte, Platão, no livro A República, tem o caso do soldado Er, que foi ferido num campo de combate e ele tem uma EQM. Quer dizer, Platão mesmo? descreve uma EQM 300 anos antes de Cristo. E com características muito semelhantes ao que a gente vê hoje. Então, são fenômenos que sempre existiram. E aí vem a grande pergunta: o que são essas experiências? E aí que vem uma outra questão importante. Se eu sou restrito à visão que o ser humano nada mais é do que atividade elétrico-química do cérebro, não existe nada além disso, se alguém relata que estava com parada cardíaca, alguma coisa, e se viu fora do corpo e viu outras coisas, eu tenho que pensar, isso necessariamente é uma alucinação. Isso necessariamente é uma mecanismo de defesa da mente da pessoa para lidar com o problema. É claro, isso é uma explicação plausível e que tem que ser investigada. Com certeza. Mas eu não posso, a priori, dizer que eu sei o que é sem investigar a fundo. Então, as experiências de quase morte são uma das áreas mais bem estudadas hoje das experiências espirituais. Elas são universais, todas as culturas têm essas experiências, né? E as pessoas que vivenciam, elas têm uma noção muito clara de realidade daquilo ali. De modo geral, elas têm uma noção de saída do corpo, de estar numa outra dimensão, de passar por uma visão de um escuro para uma luz, de encontrar seres espirituais, frequentemente pessoas que já faleceram, de passar uma avaliação até ética, moral da vivência que ele teve, entre outras coisas, uma sensação de compreensão mais profunda da realidade e depois um retorno. E isso é transcultural. Isso tem na China 500 anos antes de Cristo. Isso tem em todas as áreas bem descrito. E quem vivencia isso... Por exemplo, a gente acabou de finalizar uma pesquisa com 200 casos de EQM no Brasil. 99% dessas pessoas tinham certeza que aquilo era verídico, não era uma mera imaginação. Uhum. E a maioria refere que aquilo como sendo algo muito importante, das experiências mais importantes das suas vidas, impactando, aumentando a crença em vida após a morte, uma menor preocupação com as coisas materiais, competitividade.
É, isso, outra coisa bastante interessante, essas experiências de... Apesar de ser situações totalmente diferentes das Isso. EQMs, né? Porque um tem porque é uma parada cardíaca, o outro tem Isso. porque sofreu um AVC Exatamente. hemorrágico, o outro tem porque Exatamente. sofreu um traumatismo craniano. Então, assim, são experiências físicas diferentes levando a mesma... Exatamente. A experiência de quase morte ela pode ser desencadeada por situações graves de ameaça à sua própria vida. Então, como você falou, pode ser uma parada cardíaca, uma hemorragia num parto, uma anestesia, uma complicação cirúrgica, ou até um acidente em que a pessoa não sofre ferimento nenhum. O carro capota, por exemplo, Exatamente, e ela aquela sai coisa. ilesa. E ela pode ter isso. E a pessoa tem. E o mais interessante, isso é diferente em condições de UTI, que a gente vê pacientes que ficam confusos, desorientados em UTI, estados confusionais, Sim. tudo é diferente da EQM. Então, essa sensação de verdade disso é muito importante que o paciente tem. E o mais desafiador e interessante é que, muitos desses casos, o paciente descreve fatos que realmente aconteceram durante o período Aquela situação. que ele estava inconsciente. E isso é uma das coisas mais desafiadoras e interessantes da história. Que é quase como algo que torna aquilo um fato. Porque como aquela pessoa sabia, por exemplo, quem entrou no quarto, Isso. alguém que visitou, em que horas ou que época. Porque assim, você dizer que é uma alucinação, ok, mas uma alucinação que vê um fato real? Exatamente. Em que a pessoa não teria condição de ver. Vou contar 2 casos que são bem Por interessantes. Um que é um caso clássico, que eu gosto de contar, porque foi publicado na revista The Lancet, a melhor revista médica do mundo. Um cardiologista holandês, o Pim van Lommel, ele estudou centenas de paradas cardíacas, e teve EQM, não teve, etc e tal. E aí, teve um dos casos, e a pessoa estava andando pela rua, lá na Holanda, teve uma parada cardíaca. Foi levada para o hospital. Chegou lá, morta. Parada, cianose totalmente roxa, pupila e midríase fixa, né? Para o nosso público, a pupila, a menina dos olhos, quando a gente joga a luz, a pupila contrai, mostrando reflexo de tronco cerebral. Quando a pupila não está reagindo, é sinal que nem a parte mais básica do cérebro está funcionando. Então o paciente chegou em midríase fixa, a pupila não reagia, roxo, parado, morto. Começaram a reanimar o paciente, choque, reanimação, etc e tal. Começou a demorar tanto que eles quase desanimaram. Mas depois de meia hora de reanimação, volta o coração do paciente, o paciente continuava em coma, depois foi para UTI, depois na UTI ele volta à consciência, fica consciente na enfermaria. E um dia ele está na enfermaria, chega um enfermeiro, ele olha para o enfermeiro e fala assim: você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro olhou para a cara dele assim: sim, você estava lá quando eu cheguei. E ele descreve: estava o médico. Quando vocês iam me entubar, você viu que tinha uma dentadura. Você tirou minha dentadura... Na hora do socorro. Na hora da parada que ele chegou. Uhum. Tirou, colocou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, um carrinho de parada. O enfermeiro ficou completamente impressionado, porque era verdade que era ele, era verdade, estava só ele e o médico, era verdade da dentadura. E ele falou: mas eu vi isso, ele estava morto, o cérebro dele não funcionava, ele estava em midríase fixa. E tem uma parte da mais interessante ainda, que ele fala: eu me vi de fora, assim, observando vocês, e teve uma hora que eu fiquei muito nervoso, que eu vi vocês conversando, falando que iam desistir. E eu gritando: não para não, que eu tô vivo, não para, que eu tô vivo. E de tudo isso aconteceu. Esse é um exemplo. Tem um outro caso, só para ilustrar também, em que o Bruce Grayson, professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, o maior pesquisador no mundo em EQM, ele conta que ele se motivou para a EQM justamente por isso. Tinha um paciente muito grave, internado, e ele estava num refeitório e ele suja de ketchup a gravata dele. E ele ficou sem graça e ele tampou aquilo tudo. Depois, o paciente refere que viu ele no refeitório e viu ele manchando de ketchup a roupa dele. Quer dizer, a pessoa descreve... E há vários relatos nesse sentido, né? Mostrando... Então, saindo ali até do ambiente onde ele estava. Estrito onde está. É como se ele tivesse rompido a fronteira do se deslocar. Exatamente. E né? tem uma outra coisa interessante, que existe uma escala que avalia a qualidade de uma memória, separando de fantasias. Existe uma escala padronizada no mundo de separar memória de fantasia. E tem 2 estudos que pegou pacientes com EQM, e pontuou-se a memória do paciente da EQM, a memória de um evento real da vida dele e uma memória fantasiosa que ele criou. Dentro do esperado, a memória fantasiosa pontuou menos, a memória real pontuou mais.
mas a memória de EQM pontuou mais do que a memória real. memória real. E tem a ver com o que o paciente fala. Aquilo que eu estou vivenciando é mais real do que a realidade. Eu estou percebendo uma coisa mais profunda e mais real. E aquilo fica... E tem outro dado interessante. Esse mesmo Bruce Greyson, ele estudou EQMs 20 anos atrás. Analisou os casos. Depois ele reentrevistou esses pacientes 20 anos depois, aplicou as mesmas escalas. E é impressionante a estabilidade da memória. Uma estabilidade muito maior do que memórias convencionais que a gente tem. Que se fosse algo inventado ou fantasiado, não se manteria com essa estabilidade. Nem as memórias habituais nossas se estabilizam tanto. Né? É mais estável do que as memórias reais que nós temos do dia a dia, digamos assim. Isso é uma prova. Você pode chamar disso de uma prova científica, Alessandra? Sim, a gente chama de evidência. Hoje em dia, né, é importante explicar para o público, em ciência, hoje em dia, a gente nunca tem uma prova definitiva de qualquer coisa. Não temos isso na física, na biologia, na química, em lugar nenhum. O que a gente tem é um acúmulo de evidências numa certa direção. Então, por exemplo, as EQMs. Primeiro, não é uma mera construção social que a gente aprendeu na televisão, porque eu vi, porque hoje em dia, no filme, televisão, tudo a gente vê casos de EQM. Mas há estudos, inclusive, mostrando que as descrições de EQM, antes de elas se popularizarem nos anos 70 e depois, são do mesmo jeito. Acontece essas descrições em todas as culturas. Então não é uma coisa que alguém me ensinou a falar. Não é uma mera hipóxia cerebral, falta de oxigênio, porque há casos que nem tem hipóxia e a pessoa também tem. Não é evidência que tem a ver com doença mental. A pessoa pode ser religiosa ou não religiosa, acreditar ou não em vida após a morte, ela também tem essa experiência. Além disso, essas experiências diferem muito daqueles estados confusionais de um cérebro orgânico, doente, né? Com alguma alteração metabólica. Tudo vai convergindo. Essa memória é estável. Essa memória tem um senso de veracidade muito forte. Essa memória traz informações verídicas que a pessoa não teria como ter acesso por meios normais. Ou seja, tudo vai sugerindo que sim, é muito provável que realmente essa experiência é uma experiência da consciência, que a mente, a consciência, a alma, não que a gente dá para isso, está ativo quando o cérebro não está ativo e muitas vezes ativo fora do próprio corpo físico. Isso é tão interessante porque, assim, acaba contribuindo para aquelas crenças até filosóficas. Você falou de Platão, mas vários filósofos antes de Cristo já falavam dessa coisa de uma unidade, de uma vida além da matéria, que era muito mais real do que a vida material que a gente levava aqui. Então você vai vendo que eu costumo brincar que quando é uma verdade, né, ela está espalhada em tudo que é lugar. Ela não é de um país, de uma época, tá em tudo. Cursos completos com conteúdo de qualidade, uma bagagem única sobre TDAH, ansiedade, depressão, psicopatia, toque e borderline. Masterclasses com os tópicos mais pertinentes da mente humana e habilidades emocionais. Uma linha direta para conversar e tirar dúvidas comigo e muito mais. Tudo isso em um só lugar. É a esse ecossistema que os membros da nossa comunidade Ser Humano Sustentável têm acesso. E tenho certeza que pode te ajudar a entender melhor sua mente e alcançar sua melhor versão. Tudo isso através do conhecimento. E fica ligado, são raras as vezes em que as portas da comunidade se abrem, e sempre por tempo limitado. Então, não vai deixar essa oportunidade passar.